Ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acolho a todos, a todas vocês que nos assistem com esta palavra bíblica do apóstolo Paulo, que nos diz que um dia todo joelho vai reconhecer e se dobrar diante de Jesus. Vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e mais, vão confessar que Ele é o Senhor e nosso Salvador. Desta forma, eu entro na tua casa para te saudar e te abraçar nesse nosso culto nas casas. Por isso queremos começar com um hino de louvor. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz
celebramos esse nosso culto não em nosso nome, mas no nome do Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, nós precisamos ter um momento de oração e confissão pessoal de pecados. Sempre é bom colocarmos diante de Deus as nossas faltas e os nossos erros. Por isso, oremos. Querido e amado Deus, chegamos diante de Ti agradecendo pela vida e nos colocando aos Teus pés e colocando aos Teus pés a nossa vida como um todo. Se observares pecados e iniquidades, quem poderá chegar diante de Ti? Porque sabemos que somos indignos e humildemente te pedimos que nos perdoes de pecados cometidos em palavras, atos, omissões, pensamentos que causam dor e tristeza. Também daqueles pecados que não lembramos. Assim, nos colocamos em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Deus, o Todo-Poderoso, teve misericórdia de nós e deu seu próprio Filho à morte para a nossa salvação. E por amor dele, nos perdoou, a cada um de nós, a mim e a ti. Deu também a todos os que creem em seu nome o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. E prometeu o amparo do Espírito Santo. Deus está perto daquele que tem o coração que se entrega, que se sabe pecador. E aos que confessaram sinceramente seus pecados, cremos em Deus, que Jesus Cristo já os perdoou. Assim a igreja proclama o perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nosso Deus não se alegra com o sofrimento e injustiça que há no mundo. No Antigo Testamento estava escrito: ouvi o clamor do meu povo. Levemos a Deus o clamor de um povo no mundo inteiro que sofre. E pedimos que Deus se volte para este povo e se volte para os que clamam por piedade e os que sofrem. Por isso cantamos: tem, Senhor, piedade. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a plena certeza de que Deus ouve o seu povo. Deus ouve seus filhos e suas filhas. Ele se volta para nós e vem a nós por meio da palavra e por meio dos sacramentos. E nós adoramos esse Deus por isso. E nós bendizemos por isso. E nós glorificamos esse Deus por isso. E por tudo isso é que nós podemos dar glórias a esse Deus. Eu convido para uma oração. Amado e bondoso Pai, te damos graças pela tua bondade para conosco, por termos livre acesso a ti. Nós podemos andar nos teus caminhos e te obedecer livremente, porque tu nos dás toda a liberdade. Obrigado porque tu nos acolhes, e tu acolhe cada filho e cada filha. E nós podemos anunciar isso a todos e a qualquer um. Continua presente conosco, nos fazendo ouvir atentamente o teu ensino no louvor e na tua palavra. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
em preparação à leitura bíblica do Evangelho, queremos cantar. O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos relata Mateus, no capítulo 21, do verso 23 até o 32. Assim escreveu Mateus. E tendo ido ao templo, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, se achegaram a ele enquanto ele estava ensinando. E lhe perguntaram: com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu este poder? Respondendo, Jesus lhe disse: também eu tenho que fazer uma pergunta. Se me responderes a ela, então vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. De onde era a autoridade do batismo de João? Do céu ou das pessoas? Mas eles arrazoavam entre si, dizendo: se nós lhe dissermos que é do céu, dir-nos-á então, por que não obedeceram ele? E se dissermos que é dos homens, tememos as gentes, porque todos tinham a João na conta de um profeta. E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. Disse-lhes também ele: pois nem eu vou vos dizer com que poder faço essas coisas. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro lhe disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E respondendo lhe disse: não quero. Mas depois, tocado de arrependimento, foi. E chegando ao outro lhe disse do mesmo modo. E respondendo ele disse: eu vou, Senhor. Mas não foi.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam eles: o primeiro. Jesus lhe disse: na verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos levarão à dianteira para o reino de Deus. Porque veio João a vós no caminho da justiça e não o crestes. E os publicanos e as prostitutas o creram. E vós outros, vendo isso, nem ainda fizestes penitência depois para o crer. Bem-aventurados os que ouvem a palavra do Senhor, que guardam essa palavra em seu coração e que praticam esta palavra em suas vidas. Amém. Cantemos Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de vocês. Prezada comunidade, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, quando eu lembro da minha infância, lá nas barrancas do Uruguai, na volta do Estreito, me vem à mente valores que norteavam a vida da família. Os meus pais, seu amante, a dona Helga, em sua autoridade paterna e materna, ensinaram valores e preceitos a serem seguidos na vida, em família e na vida da sociedade. Um olhar ou uma palavra do pai ou da mãe já bastava. O estabelecido era cumprido. Palavra precisava se tornar ação, trabalho. Eu sabia muito bem o que significava respeitar o conselho e as normas estabelecidas no convívio familiar e social. Muitas vezes, o respeito decorria do sentimento de medo em ser castigado, mas o sentimento de ser amado era maior. O sentimento de ser amado, cuidado, protegido, era muito maior do que o medo. E impulsionava a gente a obedecer e a seguir os bons conselhos e os valores na vida. Eu lembro até hoje, capinando as fileiras de milho, meu pai de um lado e do outro lado do meu pai, o meu irmão mais velho. E a gente indo e conversando o dia inteiro. Era muito bom. Sabe, obediência e autoridade são temas presentes nos textos bíblicos e nos textos bíblicos esse domingo.
Na leitura do Evangelho, sobressai o relato da parábola dos 2 filhos, que eu trabalhei já na 4ª e na 5ª, e a gente vai lembrar mais um pouquinho, né? Eu penso que ao refletirmos sobre a mesma, é importante entendermos o que antecede a narrativa de Jesus. Antes dessa parábola, temos a descrição da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação no templo, onde ele pega um azorrague e sai derrubando mesa e expulsando todo mundo. Com tudo o que havia acontecido anteriormente, principalmente em relação à purificação do templo, os chefes dos sacerdotes e os anciãos, os líderes do templo, os líderes dos judeus, eles não estavam muito satisfeitos com Jesus, não. E aí eles foram questionar a autoridade de Jesus. E foram muito sérios perguntar para ele com que autoridade ele tinha feito a expulsão no templo e com que autoridade ele estava lá no templo ensinando. Sabe, o objetivo era achar uma maneira de comprometer Jesus. Mas com muita sabedoria, Jesus disse que também faria uma pergunta aos anciãos e aos sacerdotes. Caso eles respondessem essa pergunta, então ele também responderia o que foi perguntado a ele. Então Jesus pergunta para aquele povo: quem é que foi que deu autoridade para o João batizar? Foi Deus? Foram as pessoas? Quem é que foi? É uma pergunta que parece ter sido terrível para aqueles que estavam confrontando Jesus. Porque eles ficaram num beco sem saída, numa sinuca de bico. Eles não podiam responder nem sim, nem não. E passaram a argumentar uns com os outros. Se a gente disser que foi Deus, ele vai perguntar: então, por que vocês não obedeceram, não creram, João? Agora, se a gente disser que foram as pessoas, aí nós temos medo do que o povo vai fazer. Porque todo mundo tinha o João Batista como um grande profeta. Então a resposta que eles encontraram foi a falsidade. Eles usaram da mentira para tentar sair da situação difícil em que Jesus os havia colocado. Então, eles responderam: a gente não sabe. Jesus disse então para eles: bom, se vocês não sabem quem deu autoridade para o João, eu também não vou responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Só que, em consequência disso, Jesus sabiamente condenou aquele comportamento falso dos escribas, fariseus e sacerdotes, e ele manifesta a repreensão de uma maneira muito amorosa, muito gostosa. Jesus conta uma parábola, a parábola dos 2 filhos. A parábola fica clara quando se percebe que os 2 filhos e seus comportamentos representam 2 grupos de pessoas. O primeiro filho, que inicialmente disse que não vai, mas depois se arrepende e vai trabalhar na vinha, é uma clara alusão aos cobradores de impostos e às prostitutas, os pescadores, os rebeldes, sicários. Essas pessoas eram excluídas, consideradas indignas perante a sociedade judaica. Mas, embora com seu modo de viver inicialmente recusaram os mandamentos de Deus, a lei do Levítico, do Deuteronômio, quando elas se arrependiam, passavam a fazer a vontade de Deus plenamente. Lembra a história do Zaqueu? Por outro lado, aqueles religiosos judeus, aqueles agiam como um segundo filho. Aparentemente eles concordavam em seguir a palavra de Deus, conheciam o Levítico e o Deuteronômio de cor. Mas no final, acontecia uma visível incoerência entre o falar, o que estava aqui, e o viver no dia a dia. No final da parábola, Jesus deixa bem claro que aqueles desprezados pecadores
estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que insistiam em manter uma imagem aparentemente religiosa e irrepreensível, mas era fatalmente corrompida. Esses últimos diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo. Não se encarnavam, não encarnavam a palavra que eles pregavam. Então, vejam bem, eu quero fazer alguns destaques e trazer uma luz para a nossa vida, a minha e a de vocês. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,17, diz: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito por Ele, obedeçam a Ele, obedeçam a Deus. Respeitar a Deus, e eu lembro de respeitar meu pai, seu Amândio. Respeitar a Deus e obedecer e seguir os seus preceitos, e acima de tudo reconhecer o seu grande e eterno amor que perdoa, dá vida nova e assim nos liberta por meio do sangue de Jesus Cristo, é uma graça, gente. E nós somos desafiados a levar isso a sério, para dentro da nossa vida e para toda a nossa vida. Se Deus nos ama deste jeito incondicional, podemos ter certeza de que toda a sua palavra, todo o seu bom conselho, quer justamente clarificar toda a nossa vida. Respeitar a Deus, amar a Deus, é buscar coerência entre o crer, a minha religiosidade, a minha religião e o meu viver. É crer na graça de Deus e viver a vida como Jesus viveu. É ter um olhar amoroso que vê a necessidade do próximo. É ter um coração que sente compaixão e mãos que agem para mudar toda uma realidade. E assim a realidade do pecado, dor e morte pode ser transformada. Se também hoje nos dirigimos a Deus como filhos e filhas que buscam o seu pai ou mãe amorosa, misericordiosamente, justamente, então que o respeitemos em cada instante de nossa vida. Que levemos isso para a nossa vida. A sua palavra, a palavra de Deus tem que ser levada a sério. A sua vida e a sua vontade precisam ser cumpridas e praticadas na nossa vida. E por isso o apóstolo Paulo nos lembra que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, sem nada exigir, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 3, 23 e 24. Sabe, na parábola que Jesus conta, dá a entender que seus comportamentos representam dois grupos de pessoas. Mas precisamos lembrar que em diferentes momentos da vida, a gente pode estar na condição do filho que diz sim e não vai. E no outro momento, a gente pode estar na condição do filho que diz que não, mas depois vai. Mesmo que nos sintamos alcançados e carregados pela graça de Deus, nós somos, como disse o Lutero, simul justus et peccator. Ao mesmo tempo, nós somos justos e pecadores. E todos nós, eu, cada um de vocês, estamos num processo diário de santificação. E por isso Lutero dizia que nós precisamos nos converter diariamente. Lutero diz que o batizar com água significa que por arrependimento diário, a velha pessoa em nós deve ser afogada e morrer com todos os pecados e maus desejos. E por sua vez deve sair e ressurgir uma nova pessoa que viva em justiça e pureza diante de Deus para sempre. Renovar diariamente, reafirmar o desafio de ir à vinha
Estar comprometido conscientemente em palavras e ações com a graça do reino de Deus. Jesus Cristo diz em Mateus 7:21: nem toda pessoa que clama Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe, tem pessoas que têm preferido se isolar a interagir com outras pessoas. Há pessoas cujo falar e agir se opõem. Há pessoas incapazes de se relacionar e assim constantemente geram conflitos. Pessoas que não prestam conta daquilo que lhe foi confiado. Pessoas que citam e usam o nome de Deus de forma abusiva e desrespeitosa, especialmente no meio político hoje. Olha, eleições estão aí, hein? Pessoas cuja postura ética envergonha a comunidade cristã, prejudica a credibilidade e a expansão do Evangelho e entristece com certeza o Espírito Santo de Deus. Pessoas que se omitem de situações de injustiça e sofrimento. Cada vez tem mais pessoas que têm dificuldade de se relacionar dentro e fora da esfera da igreja cristã. E cabe aí nós perguntar por que muitas vezes os bancos das nossas igrejas estão vazios e por que o número de membros diminui. Há pessoas, porém, entre nós que têm dito: eis-me aqui, envia-me a mim. Pessoas que assumem o seu papel profético de denunciar as injustiças, de promover a justiça em nosso tempo. Tem pessoas que dedicam o seu tempo, bens e dons a serviço ao próximo na igreja e através da igreja. Tem pessoas que amam o próximo como a si mesma, que se alegram com os que estão alegres, que choram com os que choram. Tem. Há muitos entre nós cujo crer se transforma em viver, nos quais o exterior reflete o interior, e que mais, que o louvor a Deus cantado expressam o amor de Deus compartilhado na vida, e que o amor de Deus cantado é carregado a ser compartilhado no dia a dia. Sabe, é assim que a vontade de Deus acontece em nosso meio. É pelo serviço, gente. É pelo relacionamento amoroso que somos autorizados a dar testemunho vivo e verdadeiro acerca de Deus. É pelo serviço e relacionamento amoroso que somos convidados e levados a manifestarmos sinais de paz, de graça, de amor nesse mundo que ainda é de Deus. É pelos frutos. É pelos frutos que seremos identificados como discípulos e discípulas de Cristo. É pela maneira de se relacionar e servir em amor que a gente conhece a Igreja de Cristo e os filhos e filhas de Deus. Quando sentimos que em Cristo podemos servir e servimos, aí não vai haver mais espaço para o poder que domina, para atitudes autoritárias, arbitrárias, que se sobrepõem e que machucam. Não haverá a manifestação de poder que, por ser tão fraco, grita, agride, exige sujeição de sua autoridade. Amor cristão, meus irmãos e minhas irmãs, se representa ou se apresenta. Máscaras não amam. Fé em Deus é uma grandeza, gente, a ser vivida. É uma manifestação que transpiramos e transmitimos na maneira como agimos ou na maneira como reagimos. Nós somos enviados, gente. Eu, cada um de vocês, nós somos os filhos e filhas enviados, enviadas à vinha do Senhor. Estejamos certos de que Deus não quer super-homens ou super-mulheres
poderosos, todas poderosas. Mas Deus quer homens e mulheres que reconhecem os seus dons e os seus limites, e que se sentem amados e agraciadas, e por Deus enviados e enviadas para em liberdade e possibilidades amar e servir como Deus amou e serviu. Que desejam tão somente fazer a vontade de Deus no meio e no tempo em que vivem. Que assim seja. Amém. As ofertas para esse final de semana são destinadas pela Igreja ICLB para a missão com literatura evangelística, distribuindo gotas da palavra de Deus para o coração das pessoas. Os folhetos evangelísticos que a igreja produz são uma resposta ao mandamento de Jesus: ide fazer discípulos e ensinem. Somos enviados para ir e ensinar. Isso nos compromete com a missão de Deus. Assim, com suas orações e ajuda na distribuição de folhetos e suas ofertas para custear a produção, nós colocamos nesta tarefa de levar esperança, orientação e consolo a milhares de pessoas, despertando a fé em Jesus e promovendo o amor e a paz. Procurem o tesoureiro, tesoureira da sua comunidade, façam a sua oferta. Também entre lá no site luteranos.com.br, lá tem um link para fazer a sua transferência bancária. Nesses tempos de pandemia temos que achar esses meios. Que Deus abençoe dádivas e doadores. Agora um aviso importante, gente. A partir do dia 1º de outubro, no mês de outubro, estaremos retomando todas as atividades das comunidades, de acordo com o que as comunidades decidirem. Obviamente, obedecendo os protocolos de saúde, de distanciamento, uso de máscara, álcool gel e por aí afora. Tá bom? Cantamos.
as minhas culpas sobre si levar. Do seu rosto lágrimas começam a descer, mostrando a tristeza que vem do coração. Tristeza essa que revela todo o seu sofrer. Esse foi o preço pelo meu perdão. O sol se foi, a noite vem trazendo a solidão, envolvendo tudo num céu denso e escuro. Nas mãos do Pai tudo entregou, dizendo então: seja feita a tua vontade, assim como no céu. Depois que ele cumpriu a sua parte, depois que ele assumiu tudo que era meu, mostrando o caminho que me leva até Deus Pai, que posso eu fazer além de minha vida entregar? Oramos. Obrigado, Deus, Pai Celeste, pela Tua presença em nossas vidas. Já passamos por tanta dificuldade em nosso país, estado, município, por causa da pandemia. Ajuda, Senhor, para que tudo se normalize. Abençoa os cientistas, para que logo tenhamos uma vacina para todas as pessoas. Faz com que sejamos todos teus seguidores e seguidoras, ouvindo a tua ordem. Dá que nos deixemos ser guiados por ti, que és o bom pastor. Ó Espírito Santo, tem compaixão de nós e nos conduz a cada novo dia nos caminhos do Senhor. Entregamos em tuas mãos todos os que estão adoentados. Especialmente te pedimos pela Dona Gerda, te pedimos por todas as pessoas adoentadas. E também entregamos em tuas mãos todas as pessoas enlutadas e entristecidas. Senhor Deus, tudo mais que está em nosso coração, entregamos em tuas mãos com a oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê toda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor e vivam na alegria que vem de Deus. Amém.